Bom, turma, continuando então a nossa aula, pedi que vocês olhassem as imagens, né, e respondessem as questões. Bom, a imagem que estamos vendo aí são os seres chamados de água-viva, tá? Estão dentro do grupo dos quinidários, tá? Conforme o seu formato, tá? E as três perguntas são. Então, pergunta: você conhece os seres vivos representados nas imagens? Sim, são os quinidários. 2. Qual é a importância da classificação científica dos seres vivos? É importante classificar para eu conseguir organizar os animais conforme o seu reino, né? Então, o seu grupo, o seu filo e assim por diante. Que grupo de seres vivos você conhece? Então, conheço o grupo dos animais, dos vegetais, das bactérias, protozoários. Quais são suas características? Então, o reino animal, ele vai ter as características, por exemplo, de apresentar a coluna vertebral para alguns animais. E outros são animais que não apresentam essa coluna vertebral. É um exemplo. Tá? E assim por diante. Vamos lá para a página 70, onde ele vai explicar um pouco mais sobre por que classificar e dar um exemplo. Tá? Então, a gente classifica os seres vivos conforme, né, as suas características, o formato do corpo, a parte genética, o seu comportamento, tudo isso auxilia o processo de classificar. Então, aqui ele dá um exemplo de algumas roupas, e na segunda imagem aqui é um cabideiro e uma sapateira ou um armário. Então, você vai organizar essas roupas ou classificar elas de melhor maneira. Então, vou pôr no guarda-roupa só as roupas e colocar na sapateira só os calçados. Dessa forma, você já classificou os seres vivos. Então, você já classificou as suas roupas, já classificou, então, os seus calçados também de uma melhor maneira. Tá? Qual que é a importância de classificar? Para eu conseguir organizar os seres vivos em grupos. Tá? Quero que vocês vão lá no segundo parágrafo, na última linha, quando até semelhantes. Então, os cientistas usam os critérios de acordo com a semelhança. Aquilo que é parecido, eles vão colocar no mesmo grupo. Como é o exemplo desses 3 seres vivos aqui, que todos são animais. São semelhantes por apresentarem as asas, né? Então, eles colocaram esses 3 no grupo dos animais. Tá? Turma, é um critério. Quais outros critérios eu posso usar para classificar os seres vivos? Tá? Grau de parentesco evolutivo, ancestral comum, a fisiologia, que é o funcionamento do corpo, a morfologia, que é o formato do corpo, os comportamentos, a parte genética, tá? Então, quero que vocês grifem lá na terceira e na quarta linha o grau até ancestral comum, marquem lá no grifo-texto. E na segunda, no segundo parágrafo, na segunda linha de morfologia, até genéticos. Tudo bem até aí, turma? E aqui ele dá um exemplo. Eu tenho o esqueleto de uma cobra e o esqueleto, então, de um mamífero, né? De um primata ou macaco. O que eles têm em comum? Os dois têm vértebras. A cobra tem coluna vertebral, turma. Isso aqui é uma coluna vertebral e cheio de osso. E o macaco também, crânio e coluna vertebral, tá? Cobra também tem crânio, tá? Outro exemplo, na página 72, é os 2 mamíferos aí, né, que apresentam as glândulas mamárias. Então, nós temos a porca aqui, com os porquinhos, e na imagem B, né, o leão marinho, o lobo marinho, amamentando aí o seu filhote. Lá na página 73, ele fala um pouco da história da classificação dos seres vivos, começando por Aristóteles, que é esse quadro que vocês estão vendo. Gente, eu vou parar por aí e aula que vem a gente vai falar um pouco mais sobre a história da classificação partindo de Linneu, tá? Um grande abraço para vocês e se cuidem. Até a próxima.